Conversando Francamente, com o Paes de Lira. Olá, amigos. Estamos terminando mais uma semana de trabalho no Congresso Nacional e na Câmara dos Deputados. Foi uma semana fraca. Não se votou muita coisa, não. Aprovou-se a proposta de emenda constitucional número 277 de 2008, que é importante para a educação. Ela trata da desvinculação de receitas da União incidentes sobre recursos destinados à manutenção e do desenvolvimento do ensino, mudando o que previa a Constituição anteriormente e eliminando essa vinculação a partir do ano de 2011. Isso significa, em essência, mais recursos para a educação. A educação é essencial. Há três pontos em que se deve apoiar qualquer política pública de qualquer nação civilizada. O primeiro deles, seguramente, é a educação. Depois vem a segurança, depois vem a saúde. E se nós não chegarmos ao patamar de um país que tenha realmente um dispositivo de educação voltado para a educação da população, com ensino mínimo até os 17 anos de idade, nós vamos continuar a patinar e continuar a tratar o problema com um sistema de cotas que não funciona nada, que só cria divisões sociais, e com esmolas oficiais como o Bolsa Família, que acabam resultando em currais eleitorais, em gigantescos currais eleitorais. Essa mudança na Constituição foi muito positiva, mas foi a única coisa aprovada. Até mesmo o trabalho de comissões ficou bastante lento, bastante prejudicado. A Comissão de Segurança Pública, na reunião de quarta-feira, por exemplo, não teve quórum para deliberar. Algo estranho, porque nominalmente havia muitos deputados na casa. E embora houvesse uma comissão de deputados lá em Honduras, isso não deveria prejudicar os trabalhos da comissão, mas ela não teve quórum para deliberar. No entanto, em outros aspectos, houve muita intensidade de atuação. No tocante à Comissão Especial da PEC 300, nós fizemos uma audiência pública extremamente importante na casa, com a presença, entre outras entidades, da Associação Nacional dos Cabos e Soldados, da Federação Nacional de Entidades de Militares Estaduais, da Associação dos Militares Estaduais do Brasil, AMIBrasil, representação do Conselho Nacional de Comandantes Gerais, Associação Nacional de Subtenentes e Sargentos, para debater os temas relacionados a essa luta por se chegar a um piso salarial nacional para as polícias militares e corpos de bombeiros militares. Foi um debate bastante construtivo, um debate que mostrou todos os representantes dessas entidades bem informados sobre o tema, equilibrados e disciplinadamente fazendo um trabalho político de pressão em prol da aprovação da PEC 300. Essas audiências públicas são importantes, amigos, para dar visibilidade à questão, para atrair o interesse da grande mídia, para atrair o interesse da população, para provocar debate no seio da população, para provocar debate pela imprensa. E assim é que nós faremos audiências públicas, vamos fechar o calendário ainda na próxima segunda-feira, no máximo, faremos várias audiências públicas no nosso estado de São Paulo. Uma delas será, sem dúvida alguma, na capital. E outras faremos em sedes de comandos regionais para mobilizar a categoria profissional dos policiais militares para, repito, dar visibilidade à questão e principalmente para lutar pelo apoio da população, que é essencial a essa nossa causa. Um fato importante dessa semana foi a aprovação do nome do antigo advogado-geral da União, Dr. José Antônio Dias Toffoli, para o Supremo Tribunal Federal. E ele foi aprovado por larga margem. Será o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso provocou muitos debates, principalmente relacionados ao currículo profissional do advogado-geral da União, que foi muito contestado em termos de notável saber jurídico, que é uma exigência constitucional. E também uma discussão de se ele teria o outro critério da conduta ilibada, uma vez que ele é processado em relação a causas que defendia como advogado, a causas para o serviço público que ele defendia como advogado, tendo sido condenado em primeira instância em duas ações judiciais. Primeira instância, claro, não é sentença definitiva. Esse debate foi muito forte, mas tudo isso foi vencido, o Senado acabou designando, acabou nomeando, acabou concordando com a indicação do presidente da República, ele será o novo ministro do STF. Bem, qual é a conclusão a que isso leva? Só uma, minha gente, só uma. O sistema está errado. O modo de indicação de um ministro do Supremo Tribunal Federal não pode ser
meramente por um ato de vontade do presidente da República. Deve haver um processo que leve a uma lista, talvez uma lista tríplice, da qual o presidente da República escolha um nome. E esse processo deve ter a participação dos setores jurídicos da vida nacional, sem dúvida nenhuma, a fim de que os critérios do notório saber jurídico e da vida ilibada sejam efetivamente respeitados. Isso tem de mudar e o meu gabinete estudará um modo de apresentar uma proposta de emenda constitucional nesse sentido, muito embora a Associação dos Magistrados Brasileiros já se proponha a fazer isso, é uma entidade muito lastreada para fazê-lo. Precisa mudar. Não é possível que o ministro do Supremo Tribunal Federal seja designado apenas pelo critério da decisão personalíssima do presidente da República. Fizemos vários debates importantes, primeiramente sobre a inércia, a omissão que continua do Congresso Nacional a respeito dos vetos presidenciais que se acumulam. São 200 e tantos vetos, com 37 proposições que se acumulam há anos sem ser examinados, quando o imperativo do artigo 66 da Constituição da República é muito claro e dá um prazo curtíssimo para o Congresso examiná-los. Falamos também sobre o significado do dia da cessação das hostilidades no movimento constitucionalista de 1932, que se comemora no dia 2 de outubro, para a luta do país, a luta épica do país durante todos os tempos pela constitucionalização e pela democratização, enfim, para que não vivamos, como nunca viveremos, sem dúvida alguma, sob uma ditadura. E participei com muita intensidade dos trabalhos da CPI da violência urbana, muito preocupado, embora a CPI seja muito ampla e ela procure fazer um grande diagnóstico das causas da violência urbana, muito preocupado com as opiniões dos especialistas, dos pesquisadores que têm sido trazidos para ser ouvidos. O último deles, por exemplo, que representava o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apresentou um estudo extremamente importante a respeito de dados criminais e da interpretação de dados criminais, especialmente dos homicídios dolosos. Nós que vivemos isso, eu que vivi isso na época do Comando de Policiamento da Zona Norte, na época do Comando de Policiamento Metropolitano, conheço muito bem a questão, conheço muito bem o Infocrim de São Paulo e sei muito bem que nenhum administrador moderno policial pode viver sem esses recursos e pode tentar ser refratário a esses recursos que lhe permitem efetivamente planejar as ações policiais. Qualquer administrador que se recusar a ser medido em sua produtividade operacional pelos métodos estatísticos disponíveis e que não souber utilizar a estatística criminal online em tempo real para o planejamento de suas ações é um brontossauro, sem dúvida alguma, está superado pelo tempo, está enterrado e não sabe disso. Mas esses pesquisadores, apesar de trazerem trabalhos importantes, também vêm com opiniões pré-concebidas e essas opiniões em geral referem-se ao modelo. Ora, não é o modelo brasileiro é peculiar, mas ele pode funcionar perfeitamente se houver harmonia. E mais, nós temos de ousar no modelo. Nós temos que seguir para o ciclo completo de polícia das duas instituições, basicamente a Polícia Civil e a Polícia Militar, que é a forma de chegar a uma avaliação correta de ambas as instituições e talvez daqui a 10 a 15 anos caminhar para uma possível unificação, mas não com miríades de polícias municipais sendo criadas, evidentemente, porque um conceito viola fundamente o outro. E eu tenho falado com muita franqueza, muita força a esse respeito e mencionado também que não podemos nos esquecer das causas. Falar dos efeitos é uma coisa e criticar a força policial porque às vezes não consegue resultados melhores no crime é falar dos efeitos, quando as causas essencialmente são a cooptação da juventude pobre da periferia pelo crime organizado e é isso que nós precisamos combater. O Brasil está metido até o pescoço naquela confusão de Honduras, em que a nossa diplomacia, para dizer um mínimo, de modo amadorístico, meteu o país, permitindo que a Embaixada Brasileira em Tegucigalpa se tornasse uma plataforma política para o golpista Zelaya, que violou a Constituição daquela república e foi posto para correr pela população daquele país, pelo Poder Judiciário daquele país e pelo Parlamento daquele país. Vai ser difícil sair dessa confusão. E essa crise ainda vai piorar. Vamos observar os acontecimentos. Seguimos na luta pelos direitos dos policiais militares, essa brava gente que com grave risco de vida nos defende a todos, todo o tempo, em todos os cantos do país. Boa semana a todos.